tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Flávia, seja muito bem-vindo ao meu canal Coisas da Flávia. Aqui você vai encontrar um monte de dica pro seu cabelo, um monte de dica para as meninas que usam Enê, que não usam Enê, que gostam de se cuidar e de cuidar do seu cabelo. E também você vai encontrar umas dicasinhas sobre emagrecimento, porque eu estou nesse processo de emagrecimento. Então você que não é inscrito, se inscreva aí. Deixe seu joinha pra mim. Você que já me acompanha, não esquece de deixar o joinha, os comentários, que eu gosto muito de saber o que vocês estão pensando aí do outro lado, ok? E vamos lá, gente. Se vocês escutarem um barulhinho no fundo, é porque eu tô com obra aqui do lado da minha casa. Então, é o barulhinho de obra, tá? Não se preocupem, não se incomodem. Preste atenção aqui, que não vai atrapalhar em nada o nosso vídeo, tá bom? E vamos lá. Eu vim trazer pra vocês hoje como está sendo o meu emagrecimento. Como vocês sabem, há 5 meses atrás eu comecei um processo de emagrecimento, como eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card, o meu primeiro vídeo sobre emagrecimento, quando eu já tinha perdido acho que 12 quilos mais ou menos, é isso, acho que mais ou menos 12 quilos. Então, como vocês sabem, eu tenho um problema de saúde, problema de coração, eu sou cardíaca, eu tenho hipertensão. E a obesidade estava me atrapalhando muito, muito, muito. E eu tive um choque de realidade muito grande no final de ano, quando eu vi uns vídeos, umas fotos minhas numa festa de final de ano na igreja. Aí mostrando no telão, eu levei aquele choque, né? Como eu estava gorda, como eu estava grande. Porque eu me olhando no espelho, me olhando nos vídeos, eu não consigo enxergar o tamanho que eu estava. Eu não conseguia, tinha alguma coisa que me cegava, sei lá o que acontecia, que eu não conseguia me ver daquele jeito. Quando eu vi o tamanho que eu estava, eu levei um choque, eu não me reconheci. Eu decidi fazer alguma coisa por mim. Mas como eu já tinha feito milhares de dieta, milhares de coisas, já tinha frequentado academia, já tinha feito muita coisa para emagrecer e nada disso tinha resolvido. Já tinha tomado remédio, eu tomei muito remédio para emagrecer. Gente, você que tá aí pensando em tomar remédio, não toma, não vale a pena. Você emagrece? Emagrece. Só que depois que você para de tomar o seu remédio, sabe o que acontece? Você engorda o dobro, porque a fome ela vai voltar. O seu corpo não está acostumado não foi reeducado. Então, o remédio ele só foi uma fantasia, um escape. Depois que você parar, porque uma hora você vai ter que parar de tomar o remédio, você vai engordar o dobro que você estava. Então, não se iluda com remédio, porque eu já me iludi, pensei que eu iria emagrecer e eu não emagreci. Quer dizer, eu emagreci, mas engordei o dobro do que eu tinha emagrecido. Não valeu a pena. Então eu comecei a pesquisar uma coisa nova. Até que eu achei um grupo no Facebook que falava sobre reeducação alimentar. E comecei a acompanhar aquele grupo. E o que me incentivou muito mesmo, muito, foi os antes e depois que as pessoas colocam lá. E eu vi pessoas de 185 quilos, pessoas de 150, 130 que conseguiram emagrecer, que hoje estão lá com 80, 70, umas atingiram o seu peso ideal, que é abaixo dos 60, 60 e pouco. Então eu falei, gente, essas pessoas conseguem, porque eu não posso conseguir. E eu tenho 37 anos, e as pessoas sabem que a partir dos 30 anos o seu metabolismo ele vai cada vez ficando mais lento, mais lento. E isso me desanimava muito, porque eu pensava, gente, eu não vou conseguir emagrecer. Com 37 anos, meu metabolismo já tá se arrastando, já tô indo pros 40, não vou conseguir. E lá tem muito depoimento de pessoas que emagreceram depois, não só depois dos 30, depois dos 35, 37, como depois dos 40, 50. Pessoas que emagreceram, idosos que foram gordos e emagreceram, conseguiram emagrecer. Somente com reeducação alimentar e atividade física, reeducando o seu organismo. Então aquilo me incentivou muito e eu comecei a entrar nessa onda de reeducação alimentar. E aí a pessoa fala, Flávia, mas tem que ter dinheiro, porque você tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Gente, não, reeducação alimentar é o que você tem na sua casa. Muitas das vezes eu tinha só arroz e feijão e uma batata jogada no canto da geladeira. Eu pegava aquela batatinha, fazia uma saladinha de batata, colocava uma colherzinha de arroz e comia aquilo com um pouquinho de feijão, e comia aquilo e conseguia emagrecer assim, porque nem todas as vezes a gente tem dinheiro para encher a geladeira com legumes e verduras, variedades de frutas. Então, muitas das vezes eu com aquele restinho, aquela cenourinha esquecida na geladeira, ou aquela última verdurinha que tá lá jogada, aquela alfacezinha que já tá murchando, eu consegui fazer minha reeducação. Tô conseguindo fazer minha reeducação alimentar. Então não é gastando dinheiro, é o que você tem em casa. E muitas das vezes você tem o dinheiro, vai lá e compra o pão na padaria. Vai lá, você compra hoje em dia R$4 de pão, vai dar 10 pães. Uma família com 4, 5 pessoas, isso aí às vezes nem dá, dependendo da quantidade de pão que as pessoas comem.
Eu compro meu pão integral na padaria por R$ 2,50, R$ 3, vem 5, 6 pãezinhos francês integral. Então, pra mim, saiu muito mais barato comer o pão integral do que o pão normal de farinha branca. E o pão integral, ele te satisfaz muito mais, te deixa com saciedade por muito mais tempo, além de ter as fibras, ter muito mais vitaminas, ser uma farinha boa que vai te alimentar, verdadeiramente vai te nutrir. Então, eu troquei o pão branco pelo pão integral, eu não como mais fritura, eu cortei refrigerante porque eu era muito viciada em refrigerante. Gente, eu bebia 1 litro de Coca-Cola sozinha, eu bebia como se fosse água, e não era só Coca-Cola não, era qualquer refrigerante, do Dolly a Coca-Cola, era qualquer um, tinha que ter gás, eu bebia, não me importava, então eu era muito viciada em refrigerante. Eu cortei. Igual uma youtuber aqui fala, ela é uma blogueira também, eu acompanho muito o blog, o YouTube, os vídeos dela no YouTube, o nome dela é PT Camargo, vou deixar o link dela aqui embaixo, porque ela tem me ajudado muito com os papos dela, ela incentiva a gente. Então, como ela sempre fala, não adianta eu me enganar tomando uma Coca zero, um refrigerante zero, porque aquilo ali, uma hora eu vou cair no calórico, então eu tô me enganando. Então eu tenho que tirar aquilo da minha vida para poder mudar realmente. Então eu tirei da minha vida, cortei refrigerante, cortei fritura, cortei doces, não cortei o açúcar totalmente. Eu tomo café com açúcar, gente, acho que é só café mesmo com açúcar. Eu tomo café com açúcar. O suco também de vez em quando eu não tenho a sucralose, que eu gosto muito do adoçante de sucralose, que ele é praticamente quase igual ao açúcar, então eu tenho usado muito sucralose, mas quando eu não tenho, eu coloco também no suco um pouquinho de açúcar, então eu não tirei 100% do açúcar da minha vida, eu só tirei a sobremesa, como pudim, torta, doces, esses doces super calóricos que te deixam, assim, aquela doce na boca, aquela coisa que fica horas e horas e horas e que tem milhares de calorias. Então eu cortei doce, sobremesa, eu prefiro uma fruta, eu prefiro, quando eu tô com muita compulsão, eu como uma granola no iogurte. Então isso aí vai me ajudando a me enganar o meu organismo. Então eu cortei as sobremesas também. E isso tudo tem me ajudado nas refeições. Gente, eu janto normal, só que eu prefiro diminuir o carboidrato, que é o arroz, que é o macarrão. Eu nunca misturo 2 carboidratos, eu sempre como um carboidrato, ou é só arroz, ou é só macarrão, ou é só batata, só mandioca. Então, é sempre um carboidrato e o restante é salada e legumes. Então, isso que é reeducar o seu organismo, é você tirar aquilo que vai te engordar muito e que não tá fazendo praticamente nenhum bem pra você e substituir por aquilo que vai te dar saciedade, que vai estar nutrindo o seu corpo e com menos caloria. Então, no meu jantar eu prefiro assim. Eu sempre coloco 2 colheres de arroz e muito mais verduras, muito mais legumes. Então, não, a reeducação alimentar, uma coisa que eu escuto muito no grupo é assim, a reeducação alimentar não é prato vazio, é prato cheio, mas é colorido e cheio de legumes e verduras. Que isso aí vai te saciar muito mais e vai fazer muito bem, e você vai estar comendo sem culpa. Então, é isso que eu tenho feito. E com isso tudo, desde o dia 21 de janeiro até hoje, que é 4 de julho, né, gente? Acho que hoje é 4 de julho. Então, até hoje eu perdi 17 quilos. Com certeza, eu acho que foi 18 ou 19 pela minha balancinha hoje, né, gente? Mas eu não vou ficar muito alegre, vai que, né? Então, mais ou menos foi isso. Quase 20 quilos nesse período. Por quê? Porque eu mudei a minha cabeça. O mais importante pra você é mudar a sua cabeça. Porque se você não mudar a sua cabeça, não adianta, você pode comer, vai ser mais uma dieta. Então você tem que realmente se reeducar. Não reeducar a sua alimentação somente, mas a sua cabeça. Então eu tenho feito muito isso. Eu faço todos os dias 1 hora de zumba. E quando eu tô assim muito animada, eu ainda faço mais 25 a 30 minutos de aerorrit. Tudo isso eu faço aqui no YouTube mesmo. A zumba eu faço pelo Xbox, que é um jogo de videogame, né, que meus filhos, um aparelho de videogame que meus filhos têm. Então ele tem um Kinect, então eu coloco ali o joguinho Zumba, e ali o Kinect, ele vai vendo seus movimentos, eles falam quanto você perdeu de caloria, quantos minutos você fez, então isso ajuda muito. Mas se você não tiver esse jogo na sua casa, não tem problema, vai lá no YouTube, coloca lá exercício em casa, aerorrit, vai vir vários vídeos, você vai amar, é um exercício muito bom e ainda tonifica os seus músculos. Eu faço também o aerorrit, então todos os dias, pelo menos 5 vezes na semana,
eu faço 1 hora de zumba, com certeza 1 hora de zumba, e mais 20 a 30 minutos de aerorrit. Todos os dias eu tiro esse tempo pra mim. Se você não quiser de manhã, pode ser à tarde. Eu prefiro à tarde, então meu corpo funciona melhor à tarde. Então todas as tardes eu já fiz todas as minhas obrigações na minha casa. Eu vou lá e coloco a minha zumba e faço a minha zumba. E faço mais ou menos como de 3 em 3 horas. O que? Eu faço meu café da manhã, depois 3 horas depois eu vou lá como uma fruta, 3 horas depois eu almoço, 3 horas depois eu vou lá faço um lanchinho da tarde. Geralmente é um pãozinho integral com requeijão light, ou é uma fruta, é alguma coisa bem leve, uma gelatina light. E depois, 3 horas depois eu janto, e depois 3 horas depois eu faço uma ceia bem leve, uma fruta, alguma coisa bem leve. E é assim que tá sendo as minhas refeições, com 5 vezes de exercício diário, 5 vezes na semana, de 1 hora a 1 hora e meia. Isso tem me ajudado muito, muito. Passei pelo efeito platô, se estou passando ainda, estou com mais dificuldade para perder peso agora, porque o nosso organismo, ele é muito inteligente. Quando ele percebe que você não tá mandando aquele tanto de caloria que você mandava, o que ele vai fazer? Ele vai reservar aquilo, ele vai economizar, porque o nosso organismo ele vai pensar assim, poxa, ela não tá mandando, vai faltar, e o corpo vai parar, então eu tenho que economizar. Então você vai passar a queimar menos caloria. O que você tem que fazer? Procurar acelerar o seu metabolismo. Eu tenho tomado muito suco detox, que é de abacaxi com gengibre, que eu gosto muito, e metade de um limão. Você pega uma fatia de abacaxi, meio limão, 2 rodelinhas de gengibre, mais ou menos grossinhas assim, e coloca também uma folha de couve. Isso tem me ajudado muito, tem tirado muita barriga, tem tirado muito inchaço, isso tem me ajudado muito. Também uma coisa que ajuda demais, demais, é 100 gramas de salsa com metade de um limão. Você bate em 200 ml de água e toma em jejum. Se você não conseguir tomar sem açúcar, você coloca lá um sucralose ou uma colherzinha de açúcar só para te ajudar. Também não vai te fazer mal. Isso vai te ajudar também a tirar muita retenção de líquido, tá? Porque a gente retém muito líquido. O sal, principalmente, faz a gente reter muito líquido. Eu mesmo sou uma pessoa que não vivo sem sal. Eu gosto muito de comida com sal. Não salgada, mas com salzinho. Então isso me ajuda muito a tirar a retenção de líquido. Ok? Isso tem me ajudado muito, espero que ajude você, porque eu tô falando muito, o vídeo tá ficando muito longo. Não vou fazer um segundo vídeo pra explicar mais, mas eu tô querendo dizer pra vocês que dia 21 de janeiro até hoje eu perdi 17 quilos, acho que 18 ou 19, tô em dúvida ainda, mas oficialmente 17 quilos. Somente com reeducação alimentar e atividade física 5 vezes na semana. Às vezes eu faço 6, quando dá eu tô sempre me esforçando, porque eu sei que isso é um benefício pra mim. Então, você tem que pensar assim, não é pra mostrar pro seu marido, pros seus filhos, mostrar pro seu vizinho, pro seu amigo, pra sua amiga, pro seu namorado. Não é pra você, porque o resultado só vai acontecer em você, o benefício só vai acontecer em você. Porque para as pessoas, se você continuar gordo, magro, feio, bonito, doente, saudável, tanto faz, o mal só vai vir para você. Então, os benefícios também só vão vir para você. Então, quando você for pensar em burlar a sua dieta, ou é só esse negocinho, ninguém tá vendo. Você tá vendo, seu corpo tá vendo, seu corpo vai sentir. Aquela caloria vai entrar no seu corpo e todo o sacrifício que você fez antes foi embora por causa daquele bombonzinho, por causa daquela bobagem. Ok? Não, olha, não vale a pena. O que vale a pena é quando você vai lá olhar aquela roupa e ela cabe em você. Gente, as minhas roupas estão cabendo quase todas em mim, as antigas. E eu vou na loja, eu consegui comprar uma calça 48, eu vestia manequim 56. Eu pesava 120 quilos. Eu vestia manequim 56, eu tô vestindo manequim 48. E se Deus quiser, vou pro 46, 42. Em nome de Jesus, eu vou vestir um 38, que é o sonho da minha vida. E eu vou conseguir. E você também consegue. Basta você, persistir. É um dia de cada vez. Você não perde 30, 40 quilos em 2, 3 dias, em um mês. Mas você perde se você continuar insistindo. Insistindo e não desistindo. Uma hora chega lá e um dia de cada vez, ok? Então é isso. Se você tem alguma dúvida, deixa aí embaixo que eu te respondo no próximo vídeo, tá? Daqui um mês eu faço um relato novamente como tem sido, como está, como se eu estou perdendo peso, se eu não estou. Tá bom? Alguma dúvida, deixa que eu te respondo. E no próximo vídeo também eu te respondo, ok? Muito, muito beijos. Muito obrigado por tudo, tá, gente? Obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau.